Olá, galera! E aí, como é que tá o confinamento? Todo mundo trancado em casa? Não dá, né? Tá ficando difícil essa história, né? Mas tem que ficar em casa, fazer o quê? Então assim, ó, eu preparei uma videoaula pra vocês. Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu faço isso. Nunca gravei uma videoaula na minha vida. Já assisti um monte de videoaula, acho que vocês também já assistiram um monte de videoaulas. Até pentei o cabelo pra aparecer no vídeo, pra ficar bonito, vocês me conhecem, né? Então eu preparei uma aula para vocês aí. Essa atividade está lá no Classroom para vocês fazerem no atendimento de ciência animal. E eu resolvi fazer uma aula, fazer a atividade para que vocês vejam como é que para ser feito e como é que vocês podem aí ocupar o tempo de vocês, não só com videogame, que é legal, que eu também gosto pra caramba, mas dá pra fazer outras coisas além de ficar jogando videogame em casa, né? Então eu preparei uma aula em PowerPoint, eu tô aqui em casa, meio improvisado, luz e tudo mais. Faz uma hora que eu tô querendo gravar, mas meu vizinho tava jogando bola com os filhos. E aí pra não ter um grito de gol aí no fundo da aula, eu tive que esperar um pouquinho, tá? Então vamos lá pra gente ver um pouquinho aí. Como a disciplina de ciência animal, eu preparei uma aula sobre um determinado animal, certo? Sobre um determinado bicho aí, que eu acho ele fofinho pra caramba, a coisa mais linda do mundo. E eu escolhi ele por conta disso. Ele é um pet, tá? Ele é não muito comum, mas ele está sendo usado muito como pet, criado em casa por pessoas e tudo mais. E ele tem algumas características legais que eu gostaria de apresentar para vocês nessa quarentena aí, né? Isso que não pode chamar de quarentena, mas não deixa de ser. E o nosso queridinho é o axolote. Não é uma fofura, fala a verdade, é a coisa mais linda do papai. O Pokémon sorridente. Fala a verdade, não parece um Pokémon? Olha essa coisa mais linda. Então preparei aí um show de slides aí pra gente ver um pouquinho sobre o axolote. Tá? Ele é um anfíbio, vou puxar para trás aqui. É uma salamandra, né? Então da classe dos anfíbios. Ambistoma mexicano, ele tem esse nome por conta da sua localização. Ele é um animal que é encontrado em lagos no México, principalmente próximo da cidade de Novo México. E ele ganhou o nome da espécie aí, mexicano por conta disso. Só para a gente fazer um parâmetro aqui, lembrar vocês, principalmente os alunos que ainda estão começando o ensino de biologia, ainda não estão no ensino fundamental, não viram. O nome científico, ele deve ser escrito sempre em destaque, certo? Então você ou coloca ele, se você está digitando, você vai colocar em itálico, e se você estiver escrevendo à mão, né, você vai ter que, no mínimo, colocar um sublinhado embaixo para dar destaque a esse nome científico, certo? O nome científico ele é binominal, ou seja, ele tem sempre dois nomes que se compõem. Pode haver mais, mas aí a gente vai ter que fazer uma aula especificamente sobre isso para saber por que existem mais, como o nosso, por exemplo, né? A nossa espécie é a Homo sapiens sapiens. Então existe uma subespécie, então leva um novo nome. No caso, o nome científico, o primeiro nome é sempre do gênero e o segundo, o nome da espécie. Lembrando, o nome do gênero sempre com a primeira letra em maiúscula e o restante sempre minúsculo. Não importa como você está escrevendo, se é com caixa alta, se é com letra de forma, não importa. Independente disso, o nome científico sempre deve estar o nome do gênero com a primeira letra maiúscula e o restante sempre em minúsculo, tá? Isso é o que caracteriza que este nome é o nome do gênero e este o nome da espécie, certo? Axolote é um nome asteca que numa tradução aproximadamente significa monstro aquático. Não sei por que chamaram ele de monstro aquático, um bicho tão fofinho, lindo, maravilhoso, gostoso como ele, recebeu um apelido de monstro aquático. E na mitologia asteca existe o deus Xolotl também, que está envolvido aí com questões da água e tudo mais, e ele levou esse nome carinhoso aí, nosso Pokémon sorridente. A classificação é uma coisa que eu peço que vocês sempre façam quando for fazer um trabalho sobre animais, plantas, fungos, seja o que for. Sempre apresente a classificação desse ser.
é importante às vezes para que a gente possa fazer comparações entre famílias ou entre classes, entre gêneros, independente disso. Para quem não teve a aula ainda sobre classificação de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, a internet está lotada de vídeos sobre isso. Vocês podem, por curiosidade, querer saber mais, ou a gente pode conversar com isso quando voltar para a Ocean. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre classificação, eu posso fazer, mas acredito que vocês têm N vídeos aí na internet para falar sobre isso, certo? Então ele é do reino Animalia, que é o do reino animal, o filo Chordata, que é o filo que se caracteriza pelos animais que tem a notocorda, que tem coluna vertebral, a classe dos anfíbios, né, que são seres que levam parte da sua vida na água e quando adulto ocupam o meio aéreo, o meio terrestre, certo? Então são animais anfíbios de duas vidas, uma parte aquática e uma parte terrestre. A ordem Caudata, que são os seres que possuem cauda dentro dessa classe dos anfíbios. A família Ambistomitidae, lembrem sempre que esse AE no final se pronuncia E, não AE, então é Ambistomitidae. O gênero Ambistoma e a espécie A. mexicano. Professor, por que na espécie colocou A. mexicano? É uma forma que a gente tem de abreviar os nomes. Às vezes você está escrevendo um artigo científico em que você tem várias espécies para citar, e às vezes você tem duas espécies do mesmo gênero Ambistoma, mas de espécies diferentes. Então o que você pode fazer? Você diminui, né, faz a redução do gênero e cita só a espécie. Então isso é comum acontecer. Vocês podem encontrar em artigos científicos essa redução. Então agora vocês já sabem o porquê que o A. mexicano. É para evitar que a gente fique repetindo o gênero toda hora, se a gente estiver falando aí do mesmo animal, tá? Da mesma espécie, do mesmo gênero e assim por diante. Tá certo? Então essa é a classificação geral. Existem classificações intermediárias aqui no meio, mas eu não quis entrar muito nesse mérito por conta da aula que vocês ainda precisam ter referente à classificação e a esse sistema de classificação aqui. O axolote, então, é um animal que tem entre 15 a 45 centímetros. É raro um animal chegar a 45 centímetros. Basicamente, ele chega a ter, os adultos podem ter aí 25, 30, tá? Mas já há registros de animais maiores. Brânquias externas, então essas estruturas que vocês veem atrás da cabeça deles são as brânquias, né? Diferente dos peixes, por exemplo, que a gente sabe que as brânquias estão internas, né? No caso dos peixes, aqui atrás, aqui dentro daqueles compartimentos que o peixe tem, ou então no caso dos peixes cartilaginosos como o tubarão, existem as fendas branquiais, então a água entra pela boca e sai por esses orifícios e a troca dos gases é feita ali dentro dessas cavidades branquiais, certo? No caso dessas salamandras, as brânquias são externas, então elas ficam livres na água para poder fazer a troca gasosa, né? Então o animal que não tem pulmão, ele está na fase aquática, então ele está fazendo troca gasosa por brânquias. E as brânquias ficam no lado externo. Esses pelinhos muito fininhos, são muito irrigados, tem muitos vasos sanguíneos, capilares, e aí a troca dos gases, né? CO2 sai por difusão e o oxigênio entra. E aí você tem essa estrutura, né, que ele forma aqui, que deixa ele tão bonitinho como ele é, certo? As barbatanas têm uma barbatana grande caudal, que ela começa desde o dorso e vai até o final do corpo do animal. Isso ajuda com que ele nade mais eficientemente, apesar das patas, né? Apesar dele apresentar as patas, ele é um animal aquático, então ele fica muito mais hidrodinâmico ele trabalhar com barbatanas e nadadeiras do que com as patas, né? Então, olha nós, por exemplo, com uma dificuldade que a gente tem de nadar, né? Então, um animal, quem que nada melhor? Um animal que tem uma barbatana, uma nadadeira, ou nós que só temos as mãos e as pernas, né? Pode viver de 15 a 20 anos, novamente, 20 anos é uma exceção, mas ele tem em torno aí de 15, 18 anos é o tempo máximo de vida do animal desse. A cabeça é grande, com olhos sem pálpebras, né? São olhos são olhos grandes em relação ao corpo do animal. Apesar de não enxergar muito bem, não tem uma visão muito desenvolvida, usa muito esses olhos aí para busca de alimento, para defesa e tudo mais, né? Ele vai estar mais usando sensores químicos, né, de
presença de substâncias químicas na água através de paladar do que dos olhos. Existem também 2 narinas que fazem essa captação química do ambiente. Tá? É a maior parte da vida do estágio larval. A grande curiosidade desse ser é que ele não passa para a fase adulta. Tá? Ele passa grande parte da vida dele, ele até morre sem sofrer a metamorfose para a fase adulta. A gente sabe, por exemplo, que os sapos, né, eles são girinos, né, eles são ovos, eles passam pela fase de girinos, que é essas fases intermediárias entre o ovo e adulto, e aí por um processo de transformação, de metamorfose, ele vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo estruturas para que ele possa ocupar o meio terrestre. No caso do desenvolvimento de pulmões, ele perde a cauda, cria patas e assim por diante. A gente já viu isso talvez até na 3ª série com a tia lá, que ensinou a gente desse jeito. Mas no caso desse ser, dessa salamandra, ele não desenvolve o processo de metamorfose. É a tireoide dele, que é uma glândula especializada na produção de hormônios para o desenvolvimento da metamorfose, a dele é muito rudimentar. Então ele tem muita dificuldade de produzir a metamorfose. Estudos em laboratório conseguem fazer com que ele se desenvolva quando os pesquisadores administram hormônios de tireoide para eles, e eles acabam fazendo o processo de metamorfose. Mas em vida natural, devido a essa falha aí das glândulas dele, principalmente da tireoide, ele não completa o ciclo de vida dele, e normalmente ele acaba morrendo sem atingir a fase adulta, vamos dizer assim. Ele pode viver 15 anos aí na forma larval, entre aspas, né, que não parece ser muito uma larva. Na foto existe aí eu consegui achar uma foto do indivíduo adulto. Ele está sem cor, porque pelo que eu entendi do texto, ele é um indivíduo albino, certo? Que não tem pigmentação, mas esse é o caso de um animal aí em fase adulta. Ele está sobre folhas, mas não quer dizer que ele esteja em ambiente natural. Às vezes isso é produzido em laboratório, né, as fotos e tudo mais. Mas é mais comum encontrá-lo na fase antes da fase adulta, que é essa fase, entre aspas, larval, tá? Antes da metamorfose. Como eu falei, ele está distribuído no México. Existem 2 principais lagos aí em que ele é encontrado, principalmente nesse primeiro lago, Xochimilco, eu não sei como é que se pronuncia isso, e Xignahuampan. Neste lago, eu botei um asterisco, ele está praticamente desaparecendo, certo? Devido a N fatores aí, que nós vamos ver mais pra frente, quais são os fatores que colocam a vida desse animal em risco, tá? Mas no caso desse lago, está decaindo muito a taxa a riqueza, né, desses seres dentro desses lagos, tá? Então está ali a cidade do México, é o principal ponto. Inclusive ele é usado como propaganda turística desses lagos. Eu ia colocar uma foto, acabei esquecendo. Até ônibus de turismos tem o desenho do axolote, eles têm plaquinhas, tudo é que sabe como a capivara para Campo Grande, a arara para Campo Grande é o axolote para a cidade do México. Ele tem hábitos noturnos, né, principalmente noturnos, então você vai ver ele caçando, você vai ver ele buscando alimento e reproduzindo mais no período noturno. Se alimenta de larvas de peixes, pequenos invertebrados, larvas de insetos, então todos os pequenos animaizinhos que estão ali no lago, ele é caçador, tá? Então ele come muito desses seres, desde as larvas menorzinhas de inseto até pequenos crustáceos, né? Os invertebrados pequenos de modo geral, tá? Além de alevinos, né, pequenos peixinhos e tudo mais que ele come. O fato dele ser um carnívoro e de atacar essas presas que são muito frágeis, né, uma larva, por exemplo, geralmente tem uma fragilidade muito grande, faz dele um grande predador, tá? Então ele tem um papel ecológico muito grande no ambiente onde ele vive, porque ele faz controle de população. Então a retirada de um animal desse, a gente pode chamar ele de uma espécie guarda-chuva, né? Que embaixo dessa espécie do axolote existem outras espécies que estão relacionadas a ele. Então a retirada, a extinção do animal desse pode gerar um problema muito sério no ambiente, porque essas populações que são
alimento do axolote sem a presença dele, elas começam a aumentar em número. E aí olha o que acontece com a espécie humana. Quanto mais humano tiver no mundo, você sabe o que vai acontecer com o planeta. Então, o que acontece com o axolote é a mesma coisa. A redução populacional do axolote gera um aumento populacional das outras espécies quais ele é predador. E aí você tem um desequilíbrio aí nesse ecossistema. Maturação de 1 ano, então em 1 ano de vida ele já começa a fase reprodutiva. Nós estamos falando de reprodução agora. A fecundação é interna, porém não existe cópula. É muito interessante. O macho ele produz uma bolha de espermatozoides, que a gente chama de espermatóforo, certo? E ele deposita esses espermatóforos sobre rochas ou sobre areia do fundo do lago. E a fêmea vai absorver com a cloaca dela, certo? Vai absorver esse espermatóforo. Então é uma fecundação interna, porém não há cópula entre os animais, tá? Então ele deposita esses espermatóforos ali, a fêmea vai passar a barriga ali por cima e vai absorver esse espermatóforo e fecundar os seus óvulos. A fêmea então deposita entre 100 e 600 ovos fecundados. Isso muito rapidamente, isso não demora nem semana às vezes. Ela já libera esses ovos fecundados, tá? E a incubação leva de 12 a 18 dias. Então em 12 ou 18 dias esses 600 ovos aí passam a se tornar 600 novos axolotes. Lembrando, ovos são sempre muito predados. Então não quer dizer que se ela botou 600 ovos, 600 axolotes vão nascer, tá? Existem outros seres também predadores neste ambiente, tá? Então, e o período de incubação desses ovos, né, da eclosão desses ovos, vai depender muito das condições climáticas, temperatura do ambiente e tudo mais, tá? Os ovos têm uma membraninha muito frágil, quase uma gelatinazinha, né, e ela é muito permeável com o meio. Então há uma troca de substâncias entre o meio externo e o meio interno deste ovo. Então torna esses ovos muito sensíveis, principalmente à poluição, tá? Então tá aí um dos fatores que levam à quebra aí da população desse ser. Então você tem um lado poluído, esses ovos acabam absorvendo esses poluentes e não se desenvolvem, ou quando nascem, já nascem enfraquecidos e não têm capacidade de desenvolvimento, tá? Então aí que uma das causas aí do risco de perda populacional dessa espécie. Evolução. E isso é uma coisa interessante porque até um tempo atrás, nos estudos de evolução, acreditávamos que esses seres que têm as brânquias externas, eles eram mais primitivos, tá? Eles eram mais antigos, que essa característica da glândula externa era menos próxima dos dias atuais. E aí houve uma quebra disso, tá? Então ele era considerado até um fóssil vivo, né? Vocês sabem o que é fóssil vivo? São animais que estão presentes hoje na vida da gente, aqui na modernidade, no presente, certo? Mas que carregam características, né, e estruturas muito primitivas, né? Sejam elas estruturas físicas e tudo mais, anatômicas, morfológicas, mas também podem ser de comportamento, fisiológicas e tudo mais. E aí eles são chamados de fósseis vivos. Porém, esse entendimento da evolução caiu. Tá? Não quer dizer que se as glândulas são externas, se as brânquias são externas, não quer dizer que esse animal é mais antigo ou menos antigo, tá? Então, após a descoberta de fósseis, o aparato branquial desaparecia com a idade, tal qual ocorre em batráquios, tal concepção foi abandonada. Então ele foi tirado aí dessa história de que ele era um animal presente que carregava características primitivas, tá? A gente sabe que tem larvas de insetos, muitas larvas, eu acho que boa parte delas tem essas glândulas externas, tá? Tem essas brânquias externas, não sei se eu estou falando glândula, se eu falar glândula lá atrás, eu estou falando essa. Então, tem essa estrutura externa e aí com o desenvolvimento e a metamorfose, elas deixam essas glândulas para trás, elas atrofiam essas brânquias e desenvolvem outras estruturas de respiração, tá? Então, eu achei aí essa questão sobre evolução. Eu peço perdão, eu ia procurar mais coisas para isso, mas a gente está meio atolado de serviço nessas semanas aí por conta
dos conselhos de classe, das atividades remotas das escolas. Vocês sabem que eu tenho aula em outro colégio, mas a gente pode conversar sobre isso depois, se vocês quiserem deixar comentários, ir lá no Classroom, a gente pode fazer um debate mais sobre questões evolutivas desse animal, ou do grupo desses animais, das salamandras, ou dos anfíbios como um todo, tá? A gente pode estar trabalhando aí algumas árvores filogenéticas e tudo mais, certo? Então vamos deixar o aprofundamento para quando a gente estiver junto, seja junto separado através do chat, ou junto mesmo, quando as aulas voltarem no oceano. Regeneração, essa é uma característica sensacional deste animal. A regeneração ela é muito comum em outros seres, por exemplo, equinodermos, seres que perdem partes do corpo e regeneram essas partes. Eu coloquei, por exemplo, as esponjas do mar, as planárias, a estrela do mar, são espécies. A planária, por exemplo, se você cortá-la ao meio, dependendo do corte que você fizer, ela pode se regenerar em 2 planárias. Tá? É até uma forma de reprodução dela. Só que esse animal é um anfíbio, tem uma complexidade estrutural muito maior do que uma planária. Você tem muita musculatura, você já tem a presença dos ossos, vértebras e tudo mais. Além de um sistema nervoso muito mais complexo. É um animal que já tem cérebro, já tem coluna vertebral, já tem nervos espalhados por todo o corpo, uma rede nervosa. E esse danado consegue se recuperar. Então, se ele perde uma pata, por exemplo, ele recupera essa pata. Ele começa a reconstruir a pata novamente. Esse processo a gente chama, no caso dele, ele faz por desdiferenciação celular. Isso aqui a gente tem que explicar da seguinte forma. Quando a gente é só um embriãozinho, em que as nossas células acabaram de começar a se multiplicar nas primeiras fases do nosso desenvolvimento, as nossas células são todas iguais. E aí, num processo lá na mórula, quando a gente começa a virar blástula, que é um processo de desenvolvimento embrionário, a gente começa a diferenciar as nossas células, certo? A gente diferencia primeiro em 3 tecidos, e desses 3 tecidos, toda a estrutura do nosso corpo é formada. A gente chama isso de célula-tronco, por exemplo. Tronco porque ela é uma célula indiferenciada e ela pode se diferenciar em várias outras células, seja células musculares, seja células de osso, células do sistema nervoso, do sistema digestório, enfim, dependendo da estimulação que essa célula recebe, seja uma estimulação química ou genética, ela vai se diferenciar. No caso dele, no local onde ele perde o membro, por exemplo, uma pata, as células passam por um processo contrário, elas voltam a se tornar indiferenciadas, né? Então elas retornam aos estágios embrionários, e isso é muito estudado pela ciência, certo? Os pesquisadores estudam demais isso. Esse animal tem, o principal foco de estudo nele é esse. Então ele é criado em laboratórios, fazem testes moleculares, testes genéticos, para descobrir como é possível essa célula que já se diferenciou retornar a um estágio inicial embrionário, e dali ela vai novamente se diferenciar para formar a estrutura que foi extraída. Então, uma pata que esse animal perdeu, ela vai se reconstituir. Isso é sensacional no mundo da ciência. Já pensou se um dia a gente pudesse, através de utilização de células-tronco, reconstruir os nossos membros, né? Então, uma pessoa perde um dedo, perde uma mão e tudo mais, e a gente conseguir reconstruir. Então, é um estudo fantástico, né? Então eu coloquei aqui, ele consegue reconstruir ossos, músculos, nervos, vasos, partes do coração e do cérebro. Então imaginem pessoas que sofrem traumatismo craniano ou pessoas que têm problemas graves cardíacos, se a gente pudesse trabalhar com células-tronco embrionárias ou somáticas, células-tronco somáticas, para reconstrução desses órgãos, né? Ou substituição de órgãos que sejam danificados, sejam por traumas ou por questões genéticas de nascimento. Então talvez aí o que me chama mais atenção não é só a carinha bonitinha de Pokémon sorridente dele, mas essa característica para mim é a característica que mais me chama atenção, e os estudos só trazem bons resultados. Quem sabe um dia a gente pode aplicar isso na prática com outros animais, inclusive a espécie humana. Tá aí a ideia do exemplo, eu tirei esse desenho aí.
para vocês verem. Então, um braço intacto, ele perde a mão, certo? Na estrutura amarelinha aqui, você tem cicatrizações que acontecem, né, normalmente. E aí, essa estrutura em laranja é justamente as células que estão desdiferenciando, ou seja, elas estão voltando para o estado de célula-tronco para a reconstrução do órgão. E aí o órgão novamente volta à estrutura como ele era antes, igualzinho, sem nenhum defeito, sem nada, tá? Conforme o mapa genético construiu, reconstrói, certo? Então, tá aí uma das coisas que mais me chama a atenção neste Pokémon sorridente. Aqui o estágio de conservação, como eu falei, né? Então, uma espécie que está correndo risco, uma espécie que tem sua população reduzida demais no seu ambiente natural. E notem que ela é uma espécie que só ocorre naquele lugar. Então, se naquele lugar ela deixar de existir, ela não existe mais mesmo. Então, não é uma espécie que está espalhada por pontos diferentes do mapa. Então, ela é um lugar que tem de extrema necessidade de conservação, porque senão essa espécie inteira vai pro pau, tá? Porque ela não é uma espécie que está espalhada e ela está muito localizada num ponto só. Então, os principais riscos que existe é, primeiro, a poluição, né? Grandes cidades, cidade do México, uma cidade monstruosa, uma cidade gigantesca, e com certeza esse lago é poluído, né? Não existe hoje a chance de uma cidade desse tamanho não tenha poluição num lago urbano, ou mesmo que seja próximo da cidade. A introdução de espécies exóticas, tá? Então isso é um problema muito sério também, porque essas espécies acabam atrapalhando o desenvolvimento dela, né? A gente tem exemplos aí no nosso estado, a gente tem a leucena, que é uma espécie de planta que foi introduzida e está ocupando o lugar de outras espécies. A gente tem aquele caramujão grande que anda andando pelas paredes das casas da gente, também uma espécie introduzida, que anda, né, se alimentando do recurso de outras espécies, anda se espalhando, predando outras espécies, não deixando com que essas espécies se desenvolvam. E o mais interessante é essa caça por uso doméstico. Então ele é muito caçado, ele é muito capturado para ser vendido em pet shops, né, e para que as pessoas possam criar ele em casa. É importante a gente falar disso, porque quando a gente quer criar um animal em casa, normal, gato, cachorro, tudo mais, a gente tem uma facilidade maior de aquisição e tudo mais. Porém, outros animais, principalmente animais da fauna silvestres, são animais que vêm das florestas, dos mares, dos oceanos e tudo mais, a gente tem que tomar um certo cuidado ao adquirir esses animais. Eles têm que ter registro, eles têm que ter procedência. Não pode ser comprado animais que foram retirados do ambiente sem nenhum controle, tá? Quando a gente compra um axolote, por exemplo, ele tem que ser produzido em cativeiro. Ele não pode ser mais um animal retirado dos lagos do México, tá? Mesmo porque no Brasil, se isso acontece, além de ser um baita crime, você tirar o animal de lá, e ainda existe o tráfico de animais silvestres, porque esse animal está chegando no Brasil de forma ilegal, com certeza, se ele não tiver registro. E segundo, isso é tráfico genético também, porque afinal de contas esse animal tem uma carga genética própria dela, dessa espécie, e quando você traz, né, você transporta material genético, você pode caracterizar também tráfico genético. Então, ao adquirir animais que não sejam comuns, como cachorro e gatos, é muito importante a gente buscar os registros. Esses animais devem ser registrados no IBAMA e existem outros órgãos reguladores. Importantíssimo que a gente não compre animais de caça, de retirada ilegal, porque senão a gente está alimentando esse comércio e cada vez nutrindo, né, essa prática criminosa de a gente trazer, de retirar as espécies da natureza para transformá-los em pets, tá? Então, tá aí um pouco do estado de conservação. É perigosa a situação desse animal, ele pode entrar num risco grave de extinção em pouco tempo, se não houver medidas muito drásticas, muito poderosas aí para proibir a sua caça, e além de poluição e tudo mais, que é um problema das grandes cidades, certo? Então botei umas fotinhas dele aí, coisa mais linda! Coisa linda de papai, aqui o Pokémon, Pokémon. Essa foto dá pra ver bem, ó, tá vendo? As brancas
Não sei se vocês conseguem ver daí, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar as mesmas fotos que eu peguei bem facilmente no Google. Dá pra ver os vasos sanguíneos dentro das brânquias aqui. Isso é uma coisa mais linda. Se pudesse pegar o animal vivo, a gente viria o sangue correndo dentro desses vasos, né? Não é uma fofura? Tá na cara, ó, isso aqui é aquário. Essas fotos todas foram feitas em ambiente de cativeiro, tá? Dificilmente vai ser uma foto de ambiente natural. Mas é muito bonitinho! Certo? Aí eu trouxe algumas referências de onde eu tirei. Importante que vocês coloquem as referências bibliográficas dos materiais que vocês usam, certo? Eu cometi um erro aqui, mas foi por questão de tempo, e como não é um trabalho que vai ser levado para publicação ou apresentação em instituições, feiras e tudo mais, que é importante, que são as referências das fotos, tá? Você vai colocar artigo científico em feira, tem que pôr referência das fotos, dos gráficos, das tabelas. Entendeu? Agora com você. Olha pra mim aqui, ó. Certo? Escolha um animal que você gosta, tem afinidade, que você acha curioso, que você acha bizarro, aquele animal doido. Nossa, isso é muito louco, professor. Faça pesquisa sobre as características físicas, comportamentais, bem como os aspectos evolutivos. Fuça, se debruça em cima dele, colhe tudo que você consegue achar desse bichinho, certo? Pode ser bonito, feio, horroroso, certo? Se bem que feio é relativo, né? Tem animal que é bonito pra mim, que é feio pra você, que é feio pra você, que é bonito pra você, que é feio pra mim, então isso não vai ser levado em consideração, mas que tem uma característica legal de ser colocada em discussão, como é o caso desse que eu trouxe pra vocês, da regeneração, certo? Ou que ele tem um aspecto evolutivo muito interessante, ele seja um fóssil vivo, ou que ele tenha estruturas físicas que chamam a atenção, sejam de proteção, sejam de reprodução, um comportamento estranho, sei lá, procure uma coisa que te chame a atenção e vá aprofundar sobre ele. Não é trabalho de 7ª série, certo? Eu quero trabalho bonito, complexo. Tintim. Prepare-se para apresentar sua pesquisa no retorno às aulas do CEAN. Então, quiser preparar um PowerPoint, quiser imprimir folhas para distribuir para seus colegas, isso é por sua conta. Quer gravar uma videoaula que nem eu estou fazendo? Fique à vontade. Como vai produzir, não me importa. Nós temos um aluno, por exemplo, que está estudando uma espécie de formiga. Ele se apaixonou, ele começou a ler, se aprofundou. Existe a grande possibilidade de a gente transformar essa pesquisa dele num artigo científico de descrição dessa espécie, certo? Inclusive ele quer ver se consegue criar ela, fazer um formigueiro e criar essas formigas para estudo de comportamento. Olha que legal, começou com uma atividade simples e ele se encantou pela espécie, certo? Vocês devem ter acompanhado nossas conversas pelo grupo do WhatsApp e também pelo grupo lá no Classroom, certo? Ele está se aprofundando no estudo dessa espécie específica de formiga. Então, através de uma historinha dessa aqui que a gente começa, a gente pode se aprofundar e depois fazer um bom trabalho, independente da espécie que seja. Caso você queira se aprofundar mais ainda no estudo mais em loco desse animal, é importante lembrar que você precisa escolher uma espécie que a gente esteja próximo, né? Não dá para estudar a estrela do mar, porque a gente não tem como lá buscar a estrela do mar e nem muito menos criar essa estrela do mar em casa ou no CEAN. Um aquário de água salgada é caríssimo de ser mantido e você sabe que recurso a gente não tem. Então, se você quiser preparar um PowerPoint, por exemplo, envia para mim o PowerPoint dilanhugo.ahs, que é altas habilidades superdotação, @gmail.com. Manda para mim e fala: professor, dá uma olhada, vê se o que está faltando. Eu faço uma pesquisa também e posso te devolver alguns artigos científicos para você dar uma olhada. Ó, tá faltando questões de comportamento, aspectos evolutivos. Dá uma olhada na tua referência bibliográfica para ver se tu está acertando, se está escrevendo os nomes corretamente, certo? Então eu posso te acompanhar aí pelo dilanhugo.hs ou lá pelo Classroom. Lá tem um lugarzinho que você clica, você pode colocar a sua atividade lá, certo? Para eu dar uma olhada. Ok?
Lembrando que se tiver algumas características químicas que estejam envolvidas, a professora Ana Paula, não falei com ela, mas eu já vou dizer para vocês, a professora Ana Paula está à disposição de vocês para ajudar, certo? E eu estou morrendo de saudade de vocês, de saudade. Mas escureceu a câmera, que coisa, isso aqui. Tem que aparecer. Aí, não, larga a mão. Morrendo de saudade de vocês. Uma hora isso vai acabar, a gente vai estar junto de novo. Pode crer? Enquanto não acabar, fique em casa. Não se exponha ao risco. Existe o risco? Existe. Então não se exponha. Não se exponha ao risco. Certo? Mantenha suas mãos bem limpas. Não precisa usar álcool em gel, não. Lava a mão, água, sabão, entendeu? Sabão. Se o sabão tira a gordura da louça, tira a gordura da capa do vírus. Funciona do mesmo jeito, certo? Máscara, se for sair, procure evitar de sair, certo? Principalmente se você tem pessoas de risco em casa, como idosos, como é o meu caso, por exemplo, que eu não posso tem que tomar muito cuidado com isso, por causa das questões dos idosos que estão próximos a mim, certo? Então tá aqui meu coraçãozinho pra vocês. Coraçãozinho pra vocês. Um beijo do Pro e espero o trabalho de vocês.